Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin. Hoje eu converso com um dos mais conceituados grafólogos do Brasil e especialista em linguagem corporal, Paulo Sérgio de Camargo. Tudo bom, Paulo? Tudo bom, é um prazer estar aqui falando com você. Dá medo, né, gente? Porque ele observa tudo, sabe tudo da linguagem corporal, vai saber quando eu tô mentindo. É porque eu também minto, né? Todos nós mentimos. Você também mente. Eu minto muito mais que eu desejaria e muito menos que o necessário. Porque é necessário mentir, então. É obrigatório mentir, porque você vai visitar um amigo seu que está no hospital, está muito mal, ele diz, olha, estou bem. Você sabe que ele vai morrer, você diz, não, você vai morrer. Você diz, não, você vai melhorar, etc. Então, existe sim um lado social da mentira que serve para que as relações fluam com mais facilidade. E ser educado também, né? Assim, a verdade vai até um certo ponto, né? Se a pessoa te pedir a verdade, a gente deve dizer. Exatamente. O melhor caminho sempre é a verdade. Mas a mentira, nós temos uma relação muito ruim com a mentira. 98% das pessoas acham errado mentir. E dessas 98%, 98% dizem que já mentiram e vão continuar mentindo. Eu ouvi você dizer, acho que no livro, que a gente ouve 210 mentiras por dia, é isso? Em média, alguns estudos dizem 210, outros 270, mas é para cima de 200 mentiras nós ouvimos por dia. E se você analisar o seu dia, você passou uma noite ruim, com dor de cabeça, acordada. Chega de manhã, seu chefe pergunta, oi, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Você diz, bom dia, tudo bem. Não deixa de ser uma mentira. Uma mentira. Aí sua amiga chega, olha, como é que está essa minha roupa? Ela está indo para um velório e a roupa parece um carnaval. Você diz, não, tá bom, tá bom. E às vezes você pode dar um toque, mas tem pessoas que você conhece há muito tempo que você não vai dizer para ela que ela está com aquela roupa que não serve, porque ela não vai aceitar. Porque as relações obrigam as pessoas a dizer isso. Porque se ele dizer que o chefe está com uma roupa muito ruim, ele vai se dar mal, provavelmente, no futuro. Bom, você é reconhecido um dos melhores grafólogos do Brasil e já escreveu vários livros. Esse livro que a gente está aqui, que foi o último livro, Não Minta Pra Mim, que é o que dá vontade de falar para todo mundo, né? Não minta para mim, porque é ruim, né? Se sentir enganado. É muito ruim se sentir enganado, mas em parte disso, algumas vezes é bom a gente ter o conforto de ter uma mentira, porque... Me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto, é exatamente isso. A mentira, ela está diariamente na nossa vida e a gente tem que conviver com ela, e nesse livro eu explico, tento desmistificar um pouco a mentira. Conto até no livro uma história de uma senhorinha e eu falei que nós mentimos e nós ensinamos nossos filhos a mentir. Essa senhorinha levantou na plateia com o dedo em riste, me aprontou e disse, o senhor não sabe o que está falando. Eu nunca menti para os meus filhos. E na mesma hora eu soltei um slide, a mula sem cabeça, o Papai Noel, o coelhinho de Páscoa. Ah, sim, é. São mentiras lúdicas, mas são mentiras. Que se ela não contar, o filho dela vai ser diferente dos demais, né? Dos demais. A coisa é pior, porque nós apavoramos nossos filhos. Se você não comer essa janta, o Papai Noel não traz o presente no final do ano. No interior, o pessoal conta a história do homem do saco que vem pegar, então as crianças... Dorme, nenê, que a Cuca vem pegar. Hoje a Cuca, coitada, já está meio desprestigiada, mas são mentiras na quais as crianças acreditam. Faz parte, mas são mentiras. Então a mentira também é uma forma de educar, né? Não deixa de ser uma fantasia, mas no fundo existe um fundo de mentira. Porque quando a mãe diz o Papai Noel não vai trazer o presente, ela está mentindo para a criança, mas é considerado uma coisa normal. E a par disso, além de mentir para as crianças, nós ensinamos nossas crianças a mentirem. Como exemplo, você diz? Toca o telefone, olha, se for fulano, diz que eu não estou. E aí ela começa a observar as vantagens da mentira. Então ela começa a aprender a mentir. Porque se ela não mentir de acordo com o que a sociedade quer, ela vai ser repreendida. Afora isso, alguns autores dizem o seguinte... Eles dizem que o homem já nasce mentiroso, porque a criança com 6 meses de idade, ela já mente para o pai e para a mãe. Mas assim, uma das coisas fascinantes da criança, muitas vezes, pelo menos para mim,
é a verdade da criança. Ela passa a disfarçar e mentir, quer dizer, mais evidente depois de uma certa idade, não é não? É evidente que as crianças, elas não sabem, não têm cognição para trabalhar com a Não mentira. elaboraram tanto ainda. Não elaboraram. Mas a criança com 6 meses, a mãe deu banho, deu mamar, ela começa a fazer o choro de manha, que é um choro fingido, para atrair a atenção da mãe. Percebe logo de cara, né, que isso funciona. Exatamente. Ainda no colo, dão sorrisos falsos perante estranhos. Aos 3 anos, ela já começa a perceber que a mentira traz algumas vantagens. Na escola, quebra um brinquedo, pergunta quem foi, ela diz, fui eu. Aí a professora, você vai ficar de castigo e não vai no recreio. Da próxima vez que ela vai quebrar o brinquedo, ela pode não saber mentir, mas ela diz, não fui eu. Evidentemente que existe uma gama, cada criança é uma criança. E eu falo ainda nas palestras, se seu filho não mente, leve ele num psiquiatra ou num psicólogo. Porque qual seria o problema de quem não mente, quem não gosta de mentir? Ele deve ter algum problema muito sério, porque é o seguinte, a mentira faz parte. Se ele não mentir, ele não consegue conviver com as outras pessoas que estão ao lado, com os amigos. Ao ver, por exemplo, um amigo caído com a perna quebrada, ele vai dizer, olha, você vai morrer. Então, ninguém mais quer saber dessa criança. Ninguém quer mais saber dessa criança. Então, na escola ela vai ter problemas, etc. Até os 15, 16, ela tem que saber trabalhar com essa mentira. Não aconselho, evidentemente, nós transformar a criança em mentirosa. Qual a porcentagem na vida adulta, né, que a gente vai aprendendo, vai elaborando a forma de conviver melhor, de ser querido também, eu acho, né? Qual seria a porcentagem hoje da gente vivendo da verdade e da mentira? É muito complexo, a gente não conseguiria ter uma percentagem, mas estudos dizem que nos colégios americanos, os adolescentes mais populares são os que mentem melhor. E essa dosagem de verdade e mentiras, nós poderíamos pegar a quantidade de palavras que a gente tem para sinônimos de mentira e a quantidade de palavras que nós temos para sinônimo de verdade. Nós temos 6, 7, 5 sinônimos de verdade e 30, 40 de mentira. Eu gosto mais da verdade do que da mentira. Mas eu acho que mentir para alguém, eu sempre pensei isso, né? Você tem que gostar muito daquela pessoa para mentir, porque dá trabalho. É muito mais difícil você mentir e manter a mentira e elaborar o que eu vou falar do que simplesmente falar o que é, né? Você tocou num ponto extremamente sensível. Mentir gasta muito mais neurônio do que falar a verdade. A verdade já está pronta na sua cabeça. E depois vão te perguntar e você vai repetir a mesma coisa, porque é verdade. Né? E o mentiroso, ele precisa gastar energia, criar, elaborar. Mentir exige criação. Quando eu tenho que mentir, é uma dificuldade. Eu tenho maior dificuldade. Até fiquei pensando no que você falou, né? De que as pessoas que falam a verdade têm problema, mais problema do que quem fala mentira. Porque realmente eu fico pensando, ai meu Deus, vamos ver se a pessoa merece que eu tenha esse trabalho todo de contar uma mentira. Muitas vezes a verdade traz consequências pesadas e graves para as pessoas. Eu parei para pensar também, assim, nessa quantidade de mentira que a gente precisa para o dia a dia. Eu estava vendo no jornal uma reportagem com a Regina Duarte comentando que ela saía de casa muito à vontade, não estava muito preocupada, porque ela já, a parte dela da mentira, ela já vivia como atriz, né, nos personagens. Então, tipo, eu entendi isso como se a gente tivesse uma porcentagem nossa que necessita dessa mentira, de viver uma coisa que não é você. Com isso, ela quis dizer várias coisas, até que você se arrumar, você se maquiar, tudo isso é uma mentira. A maquiagem é uma mentira, a peruca é uma mentira, e aquelas calças que já vem com um estofado atrás para o bumbum parecer maior é uma mentira. E qual a importância disso? Tanto de mentir como no momento que aquilo é desvendado. Ainda tem valor a mentira? A pessoa que, vamos dizer, mentiu nisso, né? Como é que funciona isso na cabeça das outras pessoas ou dela mesma? Cada cabeça funciona de um jeito. Se a pessoa se sente... em nenhum momento eu defendo a mentira. Mas se a pessoa se sente bem com uma roupa, com um espartilho, que faça isso. Se ela se sente bem, ela não
não é alguma coisa ofensiva. E a maioria das pessoas se sente muito bem em colocar uma roupa bonita, algo que melhore a beleza. Isso é considerado até normal na nossa sociedade. Em outros lugares, depende da cultura, você não pode se maquiar, se enfeitar. Então aí a pessoa vai se sentir enganada. É difícil, muito difícil um homem se sentir enganado por uma mulher que usa um sutiã que eleva os seios. Ele sabe que aquilo existe, faz parte da natureza humana e a gente... Aquilo mostra também, ele pode ver que não é real, mas é o potencial, né? Existe esse potencial que já é alguma coisa. Exatamente. Então, isso daí não é uma vamos dizer, uma mentirinha que deixa passar no dia a dia esses truques de beleza e maquiagem. E como é que isso foi surgindo na tua vida? Como você chegou aí em estudar a mentira, em estudar a linguagem corporal? Como é que surgiu esse interesse para você? E eu comecei com a grafologia. Que é a grafologia? Porque muita gente... Isso. A grafologia é o estudo da personalidade por meio da escrita. O circuito gráfico passa pela área das emoções, então a hora que você escreve nós conseguimos observar diversos detalhes da personalidade de quem escreve. Quando a pessoa escreve uma folha inteira e durante essa folha a escrita foi modificando, o que isso quer dizer? Quer dizer muito. Depende da modificação. Ela pode começar a escrita pequena e terminar grande. Significa que ela começa com um ego fechado e vai se abrindo. Vai tendo mais confiança. Vai tendo mais confiança, escreve. Exatamente. Ela pode começar com uma escrita, as linhas serem retas, e terminar as linhas ascendentes. Significa que ela coloca mais energia. Ela pode escrever as linhas retas e assinar ascendente. Assinar ascendente indica vontade, energia, tônus. Ela pode também assinar bem pequenininho, significa humildade, sentimento de inferioridade. Mas aí tem que fazer todo um estudo do que a pessoa escreve. É todo um conjunto. Até o que a pessoa não escreve tem importância. O espaço em branco é a distância que eu tenho do outro. As pessoas que escrevem escritas muito juntas, ela necessidade de contato. Escritas espaçadas, necessidade de distanciamento do outro. E misturar letra de forma com letra... A letra de forma, na realidade, o pessoal antiga, é um termo bem antigo, chamava roupa de domingo, ou roupa de ir na missa, ou roupa de ir no casamento. Ela é uma imagem, a letra de forma que ela quer passar para os outros, dela que ela considera ideal. A pessoa, quando mistura as duas, ou escreve todo um texto em letra cursiva e de repente aparece uma linha de forma, ela quer mostrar aquilo com mais intensidade. Inconscientemente, né? Porque às vezes se você não está escrevendo para mandar para ninguém, é uma coisa que você coisa inconsciente. E aí comecei a estudar a grafologia, que é a ciência da expressão, é como o ser humano se expressa. Nesse momento você tinha necessidade de quê? De ler tudo que tinha na frente, descobrir o mundo. Mas voltando à história, como ciência da expressão, a escrita é um dos ramos. E disso foi um passo para cair na linguagem corporal. Mas você sempre gostou do ser humano, de sempre observar do ser humano, exatamente. E da linguagem corporal, você fatalmente vai cair na mentira. Porque o ser humano, a boca diz uma coisa e o corpo diz outra. Agora vamos lá, então. Como é que você identifica uma pessoa que está mentindo? É muito fácil e é muito difícil. É muito fácil quando eu tenho uma tela de televisão na minha frente e passo 30, 40 vezes a mesma imagem. Mas agora, no dia a dia, às vezes fica muito, muito complicado. Eu falo para as pessoas, tomem cuidado de acusar alguém de mentiroso pela linguagem corporal, porque pode cometer erro. Mas existem algumas coisas que é muito fácil de se ver. Uma delas é a pessoa diz sim com a boca e não com a cabeça. Eu gosto muito de doce. Nós tivemos alguns casos aqui de político, o cara ele aparece numa da CPI aí e diz, essa pessoa é muito honesta, muito honesta. Outro detalhe é o corpo se desequilibra quando a gente mente. Então uma sobrancelha sobe e a outra fica no mesmo patamar, uma boca sobe, a pessoa gagueja, pigarreia, engole a seco. E algumas vezes vendo, como o caso do goleiro Bruno, com 3 anos de antecedência, analisando, eu disse que ele sabia quem tinha matado a Elisa Samúdio. Que foi feito Como é dela. que você soube? Primeiro, ele faz todos os gestos de mentira possível. Ele coloca a mão na boca, que eu não quero que você escute o que eu estou falando. Eu não quero que você veja sua reação, eu coloco o dedo no olho, eu fecho os olhos. Passo a mão aqui, é uma forma de não querer escutar. Gaguejo.
um ombro sobe e o outro fica no mesmo patamar. Então, um ombro sobe, desequilibrou o corpo, e o outro fica no mesmo patamar, a pessoa provavelmente está mentindo. E ele comete um ato falho quando ele ainda estava em liberdade. Então ele diz: estou muito preocupado, falando sobre Elisa Samúdio, estou muito preocupado por ela ter sido desaparecido. Ele já sabe, né? Então... Ele já sabia. Aí ele próprio se corrige por ela ter sido, ele ia dizer morta, né? Ele diz desaparecido. Mas, na verdade, então, não é muito fácil enganar. Não, porque além de ser difícil, existe um componente que se chama o viés da verdade. O viés da verdade na relação entre o ser humano é tudo que você me disser, eu vou acreditar. Eu vou dar um exemplo. Eu pergunto, qual o seu nome? Maura. Você tem certeza? Tem. Absoluta? Cadê sua identidade? Me mostra a sua identidade. Aí você me mostra, não, sua identidade é falsa. A natureza fez isso, que a gente acredite no outro, para que a gente possa se relacionar com mais facilidade. A gente quer acreditar, não se decepcionar, quer ter uma boa relação. Então, tudo que dizem para você, você acredita. A tendência é acreditar normalmente. Mesmo porque você imagina que não teria porquê da pessoa te mentir. Senão não haveria relacionamento também. Imagine só se você vai encontrar com seu parceiro, com seu namorado, com seu chefe, a cada pergunta a pessoa desconfiaria, não haveria conversação. O mentiroso é mais, ele percebe mais a mentira do outro? Também não, porque é uma corrida armamentista, o pessoal diz na nossa evolução. Eu sei que você mente, eu tenho que pegar a sua mentira. Eu tenho que pegar a sua mentira e vai erguendo no patamar. Existem sim os bons mentirosos que têm uma facilidade para mentir, incrível, são sedutores, enganam. Esses são, mas a maioria das pessoas não sabe mentir. Assim como a maioria das pessoas quer ou gosta de acreditar no que os outros dizem. Eu estava vendo no teu livro também que você cita, um exemplo é o currículo, né? Sempre a pessoa quer mostrar mais do que ela realmente fez. O outro sabe que provavelmente exagerou, mas sempre vai escolher aquela pessoa que tem mais mérito, né? Que colocou coisas mais interessantes ali. Né? Exatamente. Afora o mérito, se a gente for entrar em termos de linguagem corporal, as pessoas mais bonitas, eu vou só dar um exemplo, você deve ter recebido muito mais mentira do que eu na vida, porque as mulheres e os homens mais bonitos recebem mais mentira do outro. Obrigada pelo elogio. Sim, porque um rapaz, vamos dizer que um menino ele encontra duas amigas numa balada. Uma é feia, a outra é bonita. Quando ele se aproximar, se interessar pela bonita, ele vai ter que se igualar a ela. Então ele vai o quê? Ele vai se alavancar, ele vai mentir muito mais do que ele é para bonita, porque para feia ele não precisa mentir. E funciona isso? Ou seria melhor que essa pessoa que está interessada naquela pessoa chegasse falando mais a verdade? Eu acho que realmente você tem total razão, né? Porque hoje o que se ouve de mentira é brincadeira. Agora, hoje me chama a atenção quando eu percebo que uma pessoa está falando a verdade. Coisas que não vão superestimá-la, né? Ela não cresce, pelo contrário. E aí eu começo a admirar essa pessoa. A verdade sempre é o melhor caminho. Mas nunca se mente tanto numa entrevista de emprego e no primeiro encontro. No primeiro encontro de namorado, os dois aqui, a menina não vai, olha, eu acordo 1h da tarde, vou escovar os dentes às 3. Não. Os dois sentam na frente, um olha para o outro e começam a falar, e os dois começam a mentir. O mundo dos enamorados é perfeito. E o que você acha disso? É bom? Ou seria mais atraente você perceber que aquela pessoa não está querendo te agradar, ela está querendo ser ela mesma e dane-se o que você vai pensar. De vez em quando aparecem, né, ainda adolescentes, pessoas perguntando como se deve observar a linguagem corporal na paquera. Existe uma série de estudos de linguagem corporal na paquera, existem coisas consistentes, mas eu falo o seguinte, esqueça tudo isso e aproveite a arte de paquerar, porque a arte de paquerar está na descoberta. O ser humano, naturalmente, ele vai descobrir os outros. Então, ele vai aprender a manejar com aquilo, com a tristeza, com a alegria, com a mentira, com a verdade. E quando ele olhar para a menina e se encantar, ele vai se apaixonar e esquece linguagem corporal. Ele esquece linguagem verbal também. Esquece linguagem verbal, embarca nessa paixão, porque eu acredito que uma pessoa com 50, 40, 60 anos se apaixone, mas nunca com aquela intensidade, com aquele brilho nos olhos que nós tivemos quando fomos adolescentes. A inocência, né? Com menos experiência, você não tem tanta coisa para desconfiar do outro. Então vamos descobrir.
Então precisa, evidentemente que se a gente daria um tema de um programa inteiro se a gente for falar sobre como as pessoas paqueram e como as pessoas se paqueram. Nós paqueramos, as meninas e os rapazes aqui, que paqueram aqui na balada em São Paulo fazem a mesma paquera das tribos africanas, não tem diferença nenhuma. E como é que é? O primeiro é o olhar. A mulher que sabe piscar deveria ter porte de arma, porque uma piscadela atinge 40 metros de distância e desmonta um rapaz. As pessoas ainda piscam? Nossa, você falou uma coisa que eu não vejo mais ninguém piscando. Faz tempo que eu também não vejo. Mas eu falei, quem sabe Quem pisca ganha, é isso? É um convite de comprometimento, de segredo, é um segredo que eu tenho com a pessoa que piscou para mim. Nós temos algo em comum, só de nós dois, e tem um potencial erótico muito, muito grande. Mas voltando só à paquera, os dois se olham, a menina abaixa o olho, o rapaz desvia, depois olham para confirmar, fica aquele jogo de esconde-esconde, depois finalmente o olhar se trava, significa que eu me interessei em você e você se interessou por mim. Se a menina sorriu para você, o rapaz, e se o rapaz sorriu para a menina, o significado disso é extremamente interessante. Te olhar me faz bem, te olhar me faz feliz. Então já começa de longe o relacionamento. E aí há os primeiros contatos. Os cheiros. Então capricho no perfume. As mulheres têm muito mais capacidade olfativa do que os rapazes. Os homens têm que se preocupar mais com o perfume que colocam. Exatamente, com o perfume que colocam. O bom perfume, um bom tônus indica o quê? Eu sou um alvo fácil para você. Então, porque as mulheres têm 54, 55, dependendo do autor, sinais de sedução. Nós, homens, temos 4 ou 5 que se resumem em um. Ah, é? Qual é um? Nós colocamos a mão no quadril e apontamos o dedo para nossas partes íntimas. Acabou. Ah, é? Coloca a mão no... É isso a postura do homem quando ele gostou da mulher? Ele está, chamado, o americano chama de postura do cowboy, ele está dizendo, eu sou sexualmente ativo. Uhum. E o homem estufa o peito, fala um pouco mais grosso. E a mulher? Um deles um dos vários deles é mexer no cabelo, é mostrar o pulso. A mulher mostrou o pulso, ela está dizendo, estou disponível, cruzar as pernas. Cruzar as pernas e mostrar a lateral da coxa tem um potencial erótico devastador no homem. Passar a língua entre os lábios, mexer no corpo, autotoque, tem uma série de quebrar o quadril. E aí a natureza foi mais perversa com os homens. Ela faz uma equação inversa. As mulheres compreendem e entendem, de cada 10 sinais que os homens enviam, elas são capazes de interpretar 7 e 8. Nós homens, quando as mulheres enviam sinais, de cada 10 nós interpretamos 1 ou 2. Ah, é? Os homens têm mais dificuldade para saber quando a mulher está querendo alguma coisa. Mas eu queria só mais uma coisa. Antes, o homem que ia atrás, hoje está virando um pouco não, bastante, né? E a mulher vai também. Como é que você vê isso? Eu acho que faz parte da evolução da nossa sociedade. Há 25 anos atrás eu fiz uma pesquisa sobre traição feminina. A média de mulheres que traíam era em torno de 27%. Há 3 anos eu repeti a mesma pesquisa com outro grupo, com outras pessoas. A média das mulheres já aumentou para 47% das mulheres que traem os parceiros. Só que nessa pesquisa eu detetei uma coisa importantíssima. Há 25 anos atrás, a mulher que traía, a maioria das mulheres que traíam um homem, queria se jogar debaixo de um trem. Ah, por culpa? Por culpa. Hoje, dessas que traem, uma minoria muito grande quer se jogar debaixo do trem. E não se jogam até para não desarrumar o cabelo, porque não tem muito mais importância. Então significa que a sociedade evoluiu, tem novos e interessantes valores, e a gente não pode classificar isso nem de bom nem ruim, porque é uma marcha inexorável. É uma realidade que não tem volta. É uma realidade que não tem volta. E também faz parte da tão propalada independência feminina. E uma realidade que há 25 anos a gente via em relacionamento, as meninas diziam para mim, eu quero trabalhar, casar, ter filhos e ser independente. Não quero depender de marido. Vocês me perdoem, eu sempre vou receber pancada. Eu falei, mas essas meninas são burras. Porque quer tudo, né? Hoje, o que eu escuto, e escuto de muitas mulheres, eu quero um homem que me sustente e dê tudo que eu mereça. É isso que eu ouço também. Eu acho que as mulheres se arrependeram muito dessa...
evolução dessa conquista? Dupla jornada de trabalho, cuidar de filhos. As mulheres trabalham mais, ganham no Brasil 30%, isso são dados estatísticos, no mesmo cargo elas ganham 30% a menos, em média, mas na hora de despedir, despedem primeiro a mulher e depois o homem, na hora de contratar, se tiver um homem e uma mulher, contratam um homem, a carga de trabalho das mulheres é muito maior do que a dos homens em vários postos. Resumindo, acho que foi ruim para a mulher, foi ruim para o homem e está na hora de voltar tudo o que é, se possível, né? Foi uma liberação, mas foi algo descontrolado. E agora, para finalizar, eu queria que você, falando da mentira, né? O povo brasileiro mente mais? Olha, eu fiz pesquisa, conversei com diversos especialistas em mentira nos Estados Unidos, Europa, e a conclusão que nós chegamos é que o povo brasileiro não mente mais nem menos que outros povos. Todos os povos mentem. Somente a diferença capital é que o povo brasileiro é muito mais leniente, ele aceita a mentira com muito mais facilidade. E um dos exemplos é o Bill Clinton. Ele quase perdeu o mandato de presidente dos Estados Unidos, não porque levou a estagiária e foi ter relações com a estagiária dentro da Casa Branca, e sim porque mentiu quando perguntaram. Então, alguns povos, os políticos, quando mentem, qualquer que seja a mentira, eles estão condenados, não aceitam. E nós aceitamos todos os tipos de mentira de políticos. A gente vive e escuta, né, na TV, nos jornais, todo dia, e tem que engolir um monte de mentira. Isso. Isso é verdade. E político de qualquer matizes, né? Hoje em dia, esse pessoal que está aí está extrapolando. Tá demais, né? Vamos mentir menos, gente, né? E se mentir, pode até mentir, mas abusar da nossa inteligência, não. O pessoal exagera. Pode mentir, mas chega uma hora que não dá mais, né? Não dá. Bom, tanto de mentira, de relacionamento, de análise de personalidade. Acho que a gente tem uma infinidade de temas aqui para discutir com você. E por hoje a gente terminou, infelizmente. Tem um presente para você da Copenhagen, os melhores chocolates, copenhagen.com.br. Entra no site, dá uma olhadinha em tudo que tem lá, uma coisa mais gostosa que a outra, e corre para uma loja. Eu sou o chocolate. Quando eu viajo para o exterior, eu trago mala de chocolate, literalmente. Então eu fico encantado com esse presente de chocolate. Todo mundo sabe que eu adoro chocolate e livros. Então é um prazer estar aqui. É bom, né? Para acompanhar a leitura de um livro, um chocolate gostoso da Copenhagen. Um prazer muito grande estar aqui. Se tiver outra oportunidade, espero voltar. Com certeza. E você que gostou desse programa, quer assistir de novo ou quer assistir os outros programas do SaladaNet, os anteriores, entra no saladanet.com. Vem com a gente. Beijão para você. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Beijão para você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Carmin.